Eu estou voltando a essa tribuna para falar mais uma vez sobre a exorbitância de tributos que vem se jogando sobre todos os brasileiros. E quero me deter sobre um caso bem peculiar. Acontece, senhor presidente, que no dia 30 de dezembro último, no apagar das luzes de 2015, a presidente da República, Dilma Rousseff, vetou o parágrafo único do artigo 7º da medida provisória número 690 de 2015. Para recordar, esta MP trouxe um aumento exorbitante das alíquotas sobre bebidas quentes. Anteriormente, havia um regime especial de tributação em que era calculado um valor fixo para a cobrança de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. E é o que queremos tratar aqui, senhor presidente. E para conferir e confirmar a importância desse assunto, chegaram agora pela manhã a Brasília esses senhores, presidente Jorge Viana, esses senhores que estão aqui à minha direita e que são lideranças na produção de vinho do Rio Grande do Sul. E peço essa observação ao eminente senador Telmário Mota, que assume os trabalhos. O senhor que é um homem de luta em Roraima, senador Telmário, o senhor que vive distante da zona produtora de vinhos, mas o senhor é um apreciador de vinho, sabe agora o que se agrava sobre esses produtores. Eu registro aqui as presenças, pela importância do assunto, do diretor do Instituto Brasileiro do Vinho, senhor Carlos Raimundo Paviani, que estão aqui à nossa esquerda, o senhor Gilberto Pedrucci, presidente do Sindivinho, senhor Orlando Pinto Rodrigues Júnior, vice-presidente de importação da Associação Brasileira de Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas, e o senhor Carlos Alberto Pereira de Albuquerque, Relações Institucionais e Governamentais da mesma entidade, da ABA. Pois estão aqui hoje para nos acompanhar os trabalhos e na expectativa de que o assunto volte a plenário nos próximos dias no Congresso Nacional. A medida provisória sobre a qual estamos nos referindo aqui, senhor presidente, senhores senadores, alterou a sistemática de modo a que passasse a ser cobrado um valor percentual sobre o valor do produto. Estamos falando de bebidas quentes, sobretudo vinho e espumantes, onde o Rio Grande do Sul é o maior produtor do Brasil. Segundo cálculos feitos pelo setor produtivo, tal modificação implicou em astronômico aumento de imposto. Em alguns casos, como o do vinho, esse aumento variou entre 245% a 1.289%. Parecem números absurdos, mas são a realidade. E isto que o produtor de vinho no Rio Grande do Sul já paga hoje nunca menos de 42% de impostos com o vinho. Em tempo de crises, e sobretudo agora com a profunda crise econômica que estamos vivendo, é fácil ver o papel desse veto presidencial que foi lançado no último dia útil de dezembro último, que vem destruir empregos e empresas. A presidente da República está literalmente lançando milhares de famílias na miséria se não houver a derrubada deste veto, uma vez que a medida que propusemos na comissão especial e depois no plenário do Congresso Nacional houve a aprovação. A presidente da República contrariou a vontade dos representantes dos brasileiros. O setor vitivinícola produz 200 milhões de litros de vinhos de mesa por ano e outros 50 milhões de litros de vinhos finos e espumantes, além de outros 100 milhões de litros de suco integral. Isto é feito em 20 mil estabelecimentos vinícolas. Das 1.100 vinícolas e engarrafadoras,
90% são micro e pequenas empresas, que agora estão ameaçadas de fechamento em grande número desse total. Além disso, 85% da produção de uvas é feita por agricultores familiares, em propriedades agrícolas, com menos de 2,5 hectares de extensão. O setor, de tal modo, é responsável por mais de 100 mil postos de trabalho. Em sua mensagem de veto, a Presidente da República aponta de maneira esdrúxula, incompreensível e inadmissível que rejeitou o aprovado no Congresso em razão da natureza extrafiscal e da seletividade do IPI, como disporia o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. Ou ela não entendeu o texto constitucional, ou pior, foi casuísta. Quando do envio da MP 690, que estamos tratando aqui, ela afirmava outra coisa, bem diferente. No ano passado, anunciava que a MP se justificaria não por uma questão extrafiscal ou de seletividade, mas para corrigir distorções. E aqui cito ipsis literis o que ela afirmou lá no ano passado, abre aspas, fala a Presidente da República: com as alterações propostas, pretende-se alcançar maior eficiência tributária, bem como simplificar o mecanismo de definição do valor final do IPI e pagar pelo contribuinte. Naquele momento, ela não dizia nada de extrafiscalidade ou de seletividade. Extrafiscalidade, senhor presidente, significa tributar sem que o primeiro objetivo seja a arrecadação. Extrafiscalidade pode significar coibir uma certa atividade porque ela tem algum traço nocivo ou supérfluo, por exemplo. Não é o caso do vinho. O vinho é fonte de renda e fonte de receita. Assim, a justificativa do veto só nos pode levar a crer que a Presidente da República, ao repudiar o acordo feito no Congresso, entende que a atividade vitivinícola é nociva. Como se a Presidente da República também não gostasse de beber vinho, ainda mais que é uma gaúcha adotiva, e sabe da importância da indústria vinícola no Brasil e particularmente no Rio Grande do Sul. Ela, de maneira consciente, entende que o vinho é uma atividade nociva e pretende destruir a indústria do setor no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul produz, senhor presidente, o Rio Grande do Sul produz 90% do vinho brasileiro. Parte, senador Luzia. Sim, senador José Medeiros. Só para complementar, é bom que se lembre que a presidente Dilma está taxando um alimento. O vinho no mundo inteiro e por milênios sempre foi considerado como um alimento. É o que nós defendemos no Rio Grande do Sul. Entretanto, parece que não quer saber disso a Presidente da República. Então, presidente, com o veto aposto pela Presidente no último dia útil de dezembro, surpreendendo a todos nós, porque tudo parecia pacificamente resolvido pela decisão da maioria do Congresso Nacional, a Presidente desconsiderou esse acordo que havíamos conseguido já na Comissão da Medida Provisória, Comissão Especial da Medida Provisória 690. Na comissão havíamos contado com a sensibilidade do relator, o senador Humberto Costa, e do líder do governo do Congresso, o senador José Pimentel. Ambos compreenderam a importância da indústria do vinho para o Rio Grande do Sul e para outros estados, como Santa Catarina, Pernambuco e Bahia. A atitude da Presidente é lamentável, é insensível, é ofensiva, até a essa casa e principalmente, porque contrariou a vontade dos representantes dos brasileiros. Bem como resultará, como disse ao início e repito sempre, representará a destruição de centenas de empregos e empresas. A Presidente da República dá uma vez mais mostras de sua falta de sensibilidade, do seu desprezo pelas pessoas comuns e da sua notória incapacidade de pensar além do desejo obsessivo, compulsivo em aumentar tributos. A Presidente se transforma pouco a pouco e cada vez mais na destruidora de vários setores da economia brasileira, pela voracidade tributária.
quer hoje, e isto tem sido visto já há vários meses, quer a presidente corrigir seus incontáveis erros gerenciais, passando a conta para os contribuintes. Assim, cabe a nós, congressistas, derrubar este veto da presidente e ajudarmos milhares de brasileiros. Cabe a nós cumprir o papel de legisladores e assegurar que milhares de brasileiros não se vejam empobrecidos e desempregados, ainda mais que o desemprego se dissemina de uma maneira impressionante pelo Brasil. Só no ano recém-findo, foi 1,5 milhão de brasileiros que, com carteira assinada, perderam o emprego. A presidente da República está aqui concorrendo para que mais desempregados aconteçam e agora numa área importantíssima para a economia do Rio Grande do Sul e, por que não, para o Brasil, que é a área dos vinhos e espumantes. Senhor presidente, para concluir, queria aproveitar e, na mesma linha de raciocínio desenvolvido até aqui, deixar mais uma vez, ao menos, uma palavra de esperança para os meus conterrâneos gaúchos, porque agora, entre os dias 18 de fevereiro e 6 de março, teremos a realização na cidade de Caxias do Sul, a 31ª Festa da Uva, um dos maiores eventos não apenas do sul do país, mas de todo o Brasil. Na última edição foram 1,5 milhão de visitantes, 2.000 voluntários, 250 toneladas de uvas distribuídas, bem como receitas de negócios e turismo para aquela grande cidade da Serra. Também é bom assinalar na conclusão desse pronunciamento que os nossos produtores de vinhos de Caxias do Sul, produtores de vinhos, espumantes e sucos, estão sendo prejudicados por esse veto da presidente. Continuam os trabalhadores da Serra Gaúcha, no entanto, perseverantes. E voltaremos a esse assunto nos próximos dias, na certeza de que este veto será derrubado pelo Congresso Nacional. Senador Lazier Martins. Sim, senadora Ana Amélia. Ontem me ocupei desse tema, alertada que fui pelo Ibravinho, o presidente executivo Carlos Paviani, e ontem mesmo conversava com o senador José Pimentel e o relator dessa matéria, senador Humberto Costa, que havia recebido informações animadoras, porque os dois líderes tiveram e têm a responsabilidade de manter um acordo político. Acordo político não precisa assinar, é a palavra que vale. E foi esta palavra, na relatoria do senador Humberto Costa, que permitia a redução do IPI para o vinho para este ano de 2016, de 10% para 6%, e para o ano que vem para 5%. Absolutamente negociado, acordado com as lideranças e aceito. E, portanto, entendo e apoio a manifestação de Vossa Excelência de que não havia nenhuma justificativa a um veto presidencial a esta matéria. Além desta má notícia, neste início de ano, senhores deputados, senhores senadores, além dessa má notícia, o setor da produção de uvas no Estado enfrentou, talvez, uma das piores quedas da sua história. Estima-se por alto numa quebra de produção de uva por conta de efeitos climáticos em cerca de 50%. E isso terá também um impacto muito grande em relação à oferta da matéria-prima para a produção de sucos, de vinhos e também de espumantes. Assim é que se agrava a situação e nós vamos aqui pedir ao presidente Renan Calheiros para incluir na apreciação dos vetos este veto. E o compromisso desta Casa é derrubar este veto presidencial, porque não se justifica e desonrou, descumpriu um acordo político feito no Congresso Nacional em relação à medida provisória 690. Então, Vossa Excelência está coberto de razão, e ontem também me ocupei do tema, porque é inadmissível e inaceitável desrespeitar um acordo político numa hora grave como essa, de um setor que emprega milhares de pessoas no nosso Estado e no Brasil. Então, cumprimentos pelo seu pronunciamento e queria realçar novamente a responsabilidade dos líderes José Pimentel e Humberto Costa para resgatar a vigência daquilo que decidimos no ano passado. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua contribuição, senadora Ana Amélia, e pedindo que se adicione a esse discurso a sua participação. E para concluir, senhor presidente Telmário, realçar mais uma vez
a incoerência de uma medida como esta, porque na medida em que aumenta o imposto, diminui o consumo, diminuindo o consumo, diminui a receita e com o agravante de que aumenta o desemprego. De modo que temos muita esperança de que, na revisão desta matéria, o Congresso Nacional, nos próximos dias, derrube este veto. Muito obrigado pela tolerância.